mesmo rodeados por pessoas, sentem-se como se estivessem falando em uma língua que ninguém mais compreende. E se o silêncio que tanto tememos for, na verdade, um convite, não ao vazio, mas ao real, o que acontece com aquele que ousa atravessar o espelho das convenções sociais e encarar o que há por trás do próprio rosto? A verdade é um espelho que caiu das mãos de Deus e se quebrou. Cada um apanha um pedaço e pensa que possui o todo. Rumi. Onde todos pensam igual, ninguém está realmente pensando. Walter Lippmann. Quem combate monstros deve tomar cuidado para não se tornar um deles. E se você olhar muito tempo para o abismo também olha para dentro de você. Nietzsche. Todos nós, em algum momento da vida, sentimos que há algo de profundamente errado com o mundo. Com o trabalho, com as conversas, com os sorrisos forçados em fotos perfeitas, há um sussurro lá no fundo da alma, abafado, mas constante, dizendo: isso não pode ser tudo. E então, alguns de nós começam a escutar. Poucos demais. Este vídeo não é para quem busca consolo fácil, é para os que já foram traídos pela superficialidade do mundo, para os que se despiram de ilusões e ainda assim continuaram, mesmo nus, caminhando. É para você que talvez nunca tenha dito em voz alta, mas sente que algo dentro de você foi escolhido, mesmo sem sua permissão. O que você vai ouvir aqui não é uma aula, é uma travessia. Vamos juntos explorar a solidão daquele que desperta, não como um herói, mas como um estranho em sua própria casa. Vamos descer, degrau por degrau, os corredores sombrios da consciência, onde a luz não ilumina, ela queima. E no final, talvez você descubra que caminhar sozinho é a única forma de caminhar inteiro. Ninguém acorda um dia e diz: hoje escolherei ser desperto. A vida não bate na porta com flores e um convite assinado em pergaminho dizendo: você foi escolhido para ver o que os outros não veem. Ela simplesmente acontece, às vezes em forma de perda, outras em forma de silêncio, mas sempre como uma ruptura, uma rachadura imperceptível no asfalto da realidade cotidiana, por onde começa a vazar o real. A escolha, ao contrário do que muitos pensam, não vem de fora. E tampouco é mérito pessoal. Ela é uma fratura, um corte, um chamado que não usa palavras. É como cair num buraco sem fundo em plena luz do dia. Lá fora tudo continua igual, as pessoas discutindo política no elevador, os sorrisos de feed, os boletos acumulados, mas por dentro algo se desencaixa, e esse desencaixe é irreversível. Alan Watts dizia que o homem espiritualmente escolhido é aquele que viu através do jogo, não como quem entende as regras, mas como quem percebe que o jogo inteiro é uma ilusão, e quando você enxerga isso, mesmo que por um segundo, já não pode mais desver. É como se o véu caísse por engano e o que deveria permanecer oculto, o vazio, a farsa, o abismo, revelasse seu rosto. Mas essa revelação não vem com glória, ela vem com silêncio. Pense em um homem comum. Ele acorda, se arruma, conversa com os colegas, repete as frases prontas. Tá tudo corrido, né? Essa semana passou voando. Tem que manter o foco e vive no piloto automático. Até que um dia algo estranho acontece. Ele ouve essas mesmas frases escaparem da própria boca e elas soam absurdas, vazias, plásticas. É como se ele fosse um ator, sem roteiro, numa peça sem plateia. Ele sorri, mas por dentro algo grita. Isso tudo é uma mentira. Esse é o início da travessia. Não há um mestre esperando do outro lado. Não há palmas, só o eco. A consciência começa a se expandir como uma mancha de óleo, e com ela a solidão. Porque quando você começa a ver, realmente ver, as camadas de condicionamento, de repetição, de mentira, o mundo inteiro parece um teatro, e você não consegue mais fingir que acredita no enredo. Mas por que esse homem foi escolhido? Talvez ele tenha sofrido demais, talvez tenha amado demais, ou talvez tenha simplesmente parado, por um segundo, de tentar preencher o vazio com distrações. Foi ali, nesse segundo de rendição, que algo entrou, algo que ele não sabe nomear, mas que o marcou. E uma vez marcado, não há volta. Ele tenta se reconectar aos antigos amigos, mas as conversas agora parecem ruído. Tenta se entregar novamente às velhas ambições, mas elas soam infantis. Tenta amar como antes,
mas percebe que o amor antes era carência disfarçada, nada encaixa mais, e isso não o torna melhor. O torna estranho. Ele não pertence mais ao que antes chamava de vida. Sabe aquele sonho onde todos estão falando uma língua estranha e você tenta acompanhar, mas não entende uma palavra? Acordar espiritualmente é assim, só que você não acorda. Você permanece no sonho, sabendo que é um sonho, e esse saber te isola. Mas há algo mais profundo aqui. Esse saber não é racional. Não é uma teoria lida num livro de autoajuda ou um insight durante a meditação. É um reconhecimento visceral. Você vê nos olhos das pessoas a prisão em que vivem, e dói, porque você já esteve lá e sabe que ninguém pode ser arrancado à força da própria cela. Por isso o escolhido caminha sozinho, não porque é superior, mas porque compreende o custo de tentar arrastar alguém que ainda não está pronto. Ele sabe. Cada um desperta no seu tempo. E ele mesmo não despertou porque quis. Despertou porque foi rasgado. Essa rasgadura é o que chamamos poeticamente de escolha invisível. Mas ela não escolhe pelo brilho, escolhe pela fissura, aquela parte do ser que já não suporta mais viver de mentira. É por essa fenda que a vida entra e transforma tudo. Lembro de uma noite em que tudo isso me atravessou pela primeira vez. Eu estava cercado de pessoas, todos falavam, riam, comiam, mas algo em mim se calou de um jeito diferente. Não era tristeza, não era tédio, era um tipo de silêncio que dizia: você não pertence mais a isso. E ali, mesmo cercado, eu soube. Estava só. Essa é a escolha. Não feita por você, mas feita em você. E agora não importa o quanto tente voltar, o portal já foi aberto. A partir daqui o caminho é outro. Mais árido, mais honesto, mais seu. E talvez, só talvez, mais verdadeiro.